De imediato, de bate-pronto, nós vamos ir para Pelotas para falar com o Felipe Buetti, que vai nos trazer as informações aí da dupla Brapel, né? Hoje tem campeonato gaúcho. O Brasil de Pelotas entra em campo hoje às 21h30 contra o Caxias lá na Serra, e amanhã, na Boca do Lobo, o Pelotas recebe o Avenida de Santa Cruz. Mas o Felipe traz mais destaques, principalmente aí, hoje do Brasil de Pelotas, que vai para esse jogo em Caxias, no Centenário, jogo complicado, o Brasil buscando a primeira vitória. Felipe, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Celiomar, bom dia a todos os ouvintes da Clique Rádio. Pois é, o Brasil não só vai em busca da primeira vitória, mas também vai em busca do primeiro gol no campeonato, né? Então é um confronto difícil contra o Caxias, né? Um duelo gaúcho tradicional entre o Chavante e o Caxias, e que vai ter, né, a partir das 9h30 de hoje, né, vai chamar o grande confronto, né, para o Brasil, assim, porque, como eu disse, né, são 2 empates nas primeiras rodadas e é o primeiro jogo fora de casa para o Brasil, o que, num grupo difícil, com uma tabela difícil, como o Brasil vai ter, como a gente comentou anteriormente, é um jogo-chave para que o Brasil possa, né, dar o primeiro passo em direção a buscar, quem sabe, buscar evitar que o seu destino no campeonato seja o quadrangular final, né? E aí eu trouxe aqui as possíveis escalações, né? E aí com 2 destaques na equipe titular do Brasil. A primeira é o Jonathan Cabeça, que ele tem um problema no ombro, que ele pode ser um desfalque, e a segunda é o Stone, que nas 2 partidas contra o Grêmio e contra o Guarani, ele saiu muito cansado. Isso pode significar que talvez ele seja preservado, né, para essa sequência que é bem pegada, né, no início do campeonato, porque essa equipe ainda vem, né, da pré-temporada. Então, a escalação do Brasil, possivelmente, né, ela deve ser o Wellington no gol, Murilo Lima, Áquila, Guilherme Cerqueira e Igor Martins. Aí no meio campo, Juliano Fabro, Jonathan Cabeça ou João Vitor, né, caso a lesão, esse problema no ombro tire da partida, e Cauê. No ataque, aí o Stone, que pode ser também o Vini Charopem, que é o reserva, o DG e o Maico Félix. E o técnico é o William de Matia. Já o Caxias, a provável escalação deles é o Matheus Emelino no gol, Thiago Enes, Douglas, Alisson, Marcelo Nunes, Lohan, Pedro Cuiabá, Nicolas e Kelvin, ou que pode ser também o Carlson. E no ataque a dupla é o Richard e o Helder. E o técnico é o Luizinho Vieira, tradicional técnico, né, do Campeonato Gaúcho, aí, que já passou por várias equipes aqui da região. E como eu disse, né, o Brasil vai para esse confronto difícil, né, importante, lá no Centenário, a partir das 9h30. A partida, né, vai ter transmissão no YouTube da Gaúcha e no site do GE. Globo. Então, para quem quiser assistir a partida, então, a partir das 9h30, nessas 2 formas aí para poder assistir, né, o confronto. E aí já, falando um pouco do Pelotas, antecipando um pouco do que a gente vai entrar na discussão amanhã, o Pelotas ainda também tem uma situação mais difícil, né, porque empatou na primeira rodada e perdeu na segunda, mas agora vai, amanhã, né, a partir das 8 horas, né, nessa quinta-feira, vai receber o Avenida aqui em Pelotas, é o segundo jogo aqui na Boca do Lobo, e que a diretoria e toda a equipe produz aí, chama a torcida para tentar lotar a Boca do Lobo e apoiar a equipe, porque já vem, começou aquela situação, né? O campeonato começa, o resultado não vem assim, né? Ainda mais do jeito que foi a última partida, com 1 a mais durante quase 45 minutos. Então, e perder o jogo do final como foi, acaba frustrando um pouco o torcedor, que já vem aí de muitos anos na divisão de acesso. Então, pensando nisso, o Pelotas realizou, né, uma promoção de ingressos também, envolvendo os sócios, que vai ser assim, R$40 é o ingresso para a entrada inteira, 20 a meia entrada, e todo sócio dos 2 planos, que é o Auro Cerulho e o Alcateia, ele tem entrada grátis e pode ainda levar um acompanhante. Então é uma campanha aí, é uma iniciativa do Lobo do Pelotas, né, para poder movimentar a torcida, contar com o apoio do torcedor nesse horário que é mais difícil, né, uma quinta-feira, às 8 horas, o pessoal tem mais dificuldade aí ao estádio, né, por questão do trabalho, enfim, tanto quem tem que sair do trabalho quanto quem trabalha cedo no outro dia. Então, o movimento da torcida para tentar ter, né, o apoio do torcedor lá no estádio, porque faz toda a diferença. O Pelotas que vem aí precisa, né, desse resultado, desse bom início de campeonato, para também não ter uma situação de disputar o quadrangular, que eu acho que esse é o maior
pensamento, né, das equipes, principalmente aqui na cidade, é evitar o quadrangular de rebaixamento, para que aí sim tenha uma vida mais tranquila no campeonato e se garantir no ano que vem na Elite Gaúcha, né, Silomar? Pois é, Felipe, tu falava, e esses dias até comentava sobre a questão do rebaixamento, e no fim eu acabei não procurando ali melhor, né, e aí até me tava para procurar, né, a fórmula que eu não estava conseguindo lembrar de como era a questão do rebaixamento, mas agora eu também olho aqui, tu também trouxe essa informação, as quatro piores campanhas vão participar de um quadrangular para acesso para o descenso, né, à Série A2, né, então, onde as equipes aí que ficarem do 9º ao 12º lugar na geral, elas se enfrentarão em 6 rodadas com turno e retorno. Ao final, os 2 piores serão rebaixados. O que acontece? Eu fico pensando assim, né? O futebol gaúcho do interior, para muitas equipes, já é deficitário na questão de planejamento, de poder jogar, né? Claro, mas tu pega o Campeonato Gaúcho, nós vamos classificar os 4 melhores que possivelmente está caminhando, assim, isso é início de campeonato, mas está caminhando para ser Grêmio, Inter, Juventude, muito possivelmente, talvez o Caxias, o Brasil pode mudar essa história hoje, mas pode ser dupla Grenal e dupla Caju, e aí nós teríamos 4 que brigariam, né, pelo descenso aí, pela queda da Série A2, e 4 ficariam fora, né, parariam, né, as suas atividades, pelo menos em Campeonato Gaúcho, né? Não, aí tem aí a Taça Farroupilha. Esses 4 disputam a Taça Farroupilha? Isso, que aí vale uma vaga na Copa do Brasil. Daí, bom, porque essa era o meu questionamento, porque aí daqui a pouco, claro, tu não quer brigar pelo rebaixamento, lógico, né? Mas aí eu fico pensando, se eu não vou classificar lá em cima, vou ter mais 6 rodadas para jogar, e o jogador, principalmente, que dependendo do clube, se o clube cai fora e não tem mais nada, é dispensado. Não, mas aí fica legal, né? Então, já que, o exemplo, o clube que não conseguir a vaga entre os 4, que ela já tem dupla Grenal, que certamente vai ocupar 2. O Juventude ontem venceu no último minuto o Guarani de Bagé, que estava sustentando um empate com um homem a menos lá no Jacone. Então a gente já vê que esses 3 estão bem encaminhados. E aí depois fica uma vaga em aberto. Mas aí fica uma boa possibilidade, né? Para as outras 4 equipes também brigarem por uma vaga na Copa do Brasil, porque aí é uma renda extra que entra também, né? Claro, é um calendário nacional que faz toda a diferença. A gente está vendo aí o Guarani de Bagé, que nessa primeira vez, né, está tendo um calendário nacional, né, esse ano, vai ter a Série D e a Copa do Brasil, e a diferença que fez para o clube, né, que pôde reformar o estádio, conseguiu mais patrocinadores, fez campanha histórica de arrecadação de sócios, né, de novos sócios, então muda o patamar de uma equipe inteira, né, que isso ainda pode, né, claro, aumentar se o desempenho vir nessas competições, né, um bom desempenho na Copa do Brasil. Claro que quando a gente pensa em uma equipe do interior, um bom desempenho é muito diferente do bom desempenho do Grêmio e do Inter, né, mas conseguir classificar uma vez, conseguir fazer bons jogos, né, aparecer, enfrentar grandes equipes também, isso faz toda a diferença para as equipes do interior, né, e aí na Série D, sim, que a Série D tem um caráter mais plausível, assim, para as equipes do exterior, porque ela é dividida regionalmente, né, então as equipes acabam se enfrentando, as equipes da gaúchas vão se enfrentar, né, então isso tem aí um quesinho a mais de gauchão, o que permite também que Guarani, né, e eu acho que São José também, além do Brasil, possam né, ter um bom desempenho, aí claro, ir para a fase de mata-mata, e quem sabe conseguir, né, prolongar mais o calendário, quem sabe beliscar uma vaga na Série C, então faz toda a diferença, porque, né, como tu disse, tem muitos jogadores que acabam o gauchão e acabam o ano, né, acabam fazendo parte do sindicato dos atletas, ou buscam outras equipes, então faz toda a diferença, e eu acho até que, como a gente estava comentando, esse novo formato do gauchão permitiu com que as equipes tivessem mais jogos, né, porque vamos supor que antes, né, as equipes iam pro mata-mata, que era maior, e eles jogavam os 2 jogos e eram eliminados e estavam fora, né? Agora a gente garante aí com esse quadrangular, para valendo a vaga na Copa do Brasil, mais jogos, né? O que seriam 2, viram 6, ou viram, né, 4, enfim, mas são mais jogos para as equipes, faz uma diferença gigante, né? E ainda mais um gauchão que está um pouco diferente, com o VAR, né? E tá uma questão que eu queria comentar também, para saber um pouco como é que a gente pudesse falar aqui, porque com o VAR, o gauchão acabou que sempre foi um campeonato físico, né?
muito físico, e que isso vale muito para as equipes aqui do interior, né, do Brasil e Pelotas, que tem essa característica da garra, né, de ser times aguerridos, mais físicos, e que tem esse problema das expulsões, né? A gente está vendo aí muitas expulsões nesse início de campeonato, né? As partidas do Inter, por exemplo, todas tiveram pênalti, no Pelotas também, na última jogo do Pelotas foram 2 expulsos, agora mesmo no Guarani contra o Juventude também teve um expulso, então a gente está vendo muito jogador sendo expulso por essas entradas mais fortes, né? E também um pouco desse desempenho confuso do VAR, né? Ainda está se definindo um critério que parece ser um pouco mais rígido do que a gente está vendo nas competições nacionais, né? A gente está vendo os árbitros aqui chamarem bem mais, os árbitros de vídeo, né, chamarem mais o árbitro para poder avaliar as questões. Então, acho que o Campeonato Gaúcho pode estar mudando também na questão de como se joga ele, né? Porque até que surge, né, com essas mudanças do VAR e desse critério, surge um pouco de teoria da conspiração, né? O pessoal falando que time tem algum título sendo beneficiado ou não, mas eu vejo, assim, que o campeonato ele vai perder um pouco dessa competitividade na questão física, porque muitas vezes isso partia para deslealdade, né? A gente via times perdendo jogadores ou com faltas muito fortes que acabavam sendo, né, amarelo e devia ser uma sessão diferente, ou nem sendo marcado, então o campeonato muda um pouco agora, né? Eu vejo assim, ontem e aí, por exemplo, falando de dupla Grenal, pode acontecer também na dupla Brapel, eu vejo mais a título de rivalidade, acaba sendo, né, o Internacional, ele teve 3 pênaltis marcados em 3 rodadas, através do VAR, mas a questão de se analisar não é, o VAR, o VAR deu pênalti, tem que analisar se a marcação do VAR, ela teve alguma possibilidade, por exemplo, de não ter sido pênalti? Não seria pênalti, o VAR deu um pênalti que não foi. Estou falando na questão do Inter, porque ontem, nos meus grupos de WhatsApp, a gremistada tava louca, né? 3 jogos, 3 pênaltis pro Inter. Mas quando o VAR, ele arruma uma situação e ele, pelo menos, acerta, ou chega mais próximo do acerto, que eu acredito que o VAR ele tem que acertar, né? Porque ele está ali para isso. Não tem que se lamentar, né? Claro que às vezes dói num e dói no outros, né? O Inter teve um gol que, se não fosse o VAR, teria sido validado, né? E foi com a mão. Então o VAR trabalhou também bem. Foi contra o Inter? Não, o VAR trabalhou corretamente. O pênalti de ontem eu te confesso que eu não vi ainda as imagens, enfim. Mas eu sempre acredito que quando o VAR é chamado e ele executa a ação, eu sempre levo a crer que pelo menos tem que ser, em 95% das ocasiões, ele ter a razão, né? Não pode, né? Com o VAR a gente ter as situações assim que não sejam corretas. Claro que cada um tem a sua análise, né? Assim, às vezes são lances de analisar e fica aquela situação. Não também que o VAR não erre. O VAR erra também, né? Mas é aquela coisa, né? Uma hora ele te deixa feliz e outra hora ele te deixa triste, né? Pois é, ontem mesmo foi uma situação até porque se acentuou, né? Porque além, claro, da corneta que é tradicional, o comentarista da RBS, o Maurício Saraiva, ele chamou o pênalti de inexistente, né? E eu vi o jogo ontem, estava acompanhando até pra gente poder comentar aqui também, e assim, não é um pênalti inexistente. E eu acho que isso a gente como mídia também tem que tomar cuidado quando começa a se tornar parte dessas narrativas, porque descredibiliza o VAR, né? Vamos supor, como já na Premier League, lá na Inglaterra, já começaram discussões de retirar o VAR do campeonato por causa das falhas. Quando a gente começa a criar uma narrativa assim contra a tecnologia, que, como tu bem disse, ela vem para ajudar, ela vem para interferir em momentos que o árbitro erra, né? Essa é a função do VAR. Quando a gente começa a criar uma narrativa de que um time está sendo beneficiado, ou que uma falta inexistente foi dada para o clube, assim, o pênalti foi muito bem marcado ontem, na minha visão. Ele foi, né, a bola bateu no cotovelo do jogador, um jogador, né, então, assim, num lance de escanteio, então foi um pênalti muito claro, que se fosse falta fora da área, seria dando falta também. E esse é um pouco, então, da visão que a gente tem, né, então, da visão que a gente tem dentro da área ser uma coisa e fora ser outra. Eu sempre me questionei muito, Felipe, assim, no futebol, até antes de existir o VAR, era, assim,
politicamente correto falando, o porquê que, às vezes, um encostão do jogador em uma determinada parte do gramado, que é ali uma carga, enfim, o árbitro, para ele poder tomar conta do jogo, apita, marca a falta, marca 1000 faltas naquela circunferência do campo onde não é a área. E, às vezes, o lance idêntico que ele acabou de marcar fora da área, acontece dentro da área, e na área ele não toma essa autoridade para marcar. Enfim, claro que a gente sabe que dentro da área não vai ser qualquer toque, não é isso. Mas às vezes existe o toque tão idêntico quanto aconteceu fora da área e o árbitro acaba não marcando porque é dentro da área, né? Pois é, entra nessa questão, como tu bem falou também, de querer controlar o jogo, né, com as faltas, o que não é não é benéfico, né? Eu acho que imagino que a arbitragem não deveria fazer esse tipo de coisa, porque justamente são contatos, são faltas que não necessariamente são, né, são para ser marcadas, né? Acabam sendo ali uma forma do juiz controlar o jogo, né? Parar um pouco a coisa, picotar, como a gente chama, né? Acaba muitas vezes acontecendo. Então é bem como tu disse mesmo. A gente fica, né, em dúvida essa falta de critério. Eu acho que é o maior problema no Brasil hoje, e que a gente tem aí hoje, se eu não me engano, o Leandro Voaden, ele é o presidente da arbitragem aqui no Rio Grande do Sul, então, que era árbitro, né? Então, que também é importante que a gente tenha um critério mais bem estabelecido para que situações como essa e também que teorias da conspiração caiam por terra, né? É claro, corneta vai acontecer sempre, né? É função da torcida alfinetar, discutir. Mas é como tu bem disse, né? A imprensa, aquelas pessoas que pelo menos se dizem sérias nas análises, eu não levo em conta, por exemplo, assim, não estou falando nem que é um caso de um nem caso do outro, mas, por exemplo, o Baldasso hoje, ele seguiu uma outra linha, então, eu, por exemplo, que acompanhei a trajetória dele jornalística e que gostava demais dos comentários dele, sem antes nem imaginar se ele era colorado ou não, hoje, para mim, não tem nunca nada relevante do que ele fala, nada, porque eu acredito que ele tomou uma linha que para ele serve, né, que é caçar likes, que é caçar outras situações, mas aí ele não, por exemplo, eu não posso ser enganado por ele quando a paixão dele fala mais alto, e eu não tô para ouvir paixão, eu quero ouvir da imprensa que eu acompanho e que eu quero também me repor de informações, algo que eu possa pelo menos imaginar que é sério. Quando o Maurício Saraiva fala alguma coisa, embora ele possa estar errado, eu sei que ele está falando algo que ele pensa e acredita ser. É diferente, por exemplo, de quando o César Cidade Dias está... o Alex Bagé, vamos supor, nem vou dizer o César Cidade Dias, porque o César Cidade Dias ainda está ali meio na gaúcha de uma forma um pouquinho mais coerente, né? Mas também é alguém que se identificou bastante com o Grêmio. Mas o Alex Bagé, daqui a pouco, ele também leva para o lado da sátira, e aí tu não consegue, para mim, eu volto a dizer, às vezes o pessoal brinca, assim, em termos de credibilidade de uma informação do jogo, eu não estou nem dizendo uma informação de contratação, que aí são fontes, mas de uma opinião de jogo, não, para mim não é base, por exemplo, uma análise do Baldasso, porque hoje ele é um cara que ele é torcedor. Esses repórteres que viram torcedores identificados, né, correm esse perigo de entrar nessa área, né? A gente tem poucos, assim, que eu consigo pensar que ainda tem algum tipo de credibilidade, porque acaba, né, até exatamente como tu disse, por caçar like, né, querer clique, enfim, chamar atenção, eles acabam entrando nessa área mais lúdica, né, do comentário apaixonado. E aí, claro, infelizmente a gente perde grandes profissionais. Faz com que o torcedor que é da sua equipe acabe se sentindo ali bem, né, e atrai também o torcedor rival, porque no momento em que dá um tropeço da sua equipe, ela vai lá para se arriar nele, para rir dele, e não sabe talvez, né, que está ajudando ele com aquilo, né? Então, mas foi uma forma que eles descobriram aqui de que vai dar muito dinheiro, né? O Farid também fez, é uma forma de ser muito mais rentável, né? O comentário. O Farid, eu não sei, eu até poderia ter citado o Farid, porque o Farid também era um jornalista que eu curtia muito acompanhá-lo. Eu não quero dizer assim que tu não gosta do Baldasso, tu não gosta do Farid, não, longe disso. Só não me suprem de informações, por exemplo, de jogo, porque eles são hoje analistas como se fosse um torcedor, como se eu estivesse torcendo, né? Sim, aí uma última coisa só que eu queria comentar também antes da minha participação aqui, eu não sei se você está acompanhando, mas é a situação do Lucas Esteves, lateral esquerdo do Vitória, que o Grêmio
está tentando comprar e que situação aquela ali ficou meio... toda uma discussão porque, para quem não sabe, né, o Grêmio negociou com o Vitória a compra do lateral esquerdo Lucas Esteves através do pagamento da multa rescisória, né? Então o Grêmio fez o pagamento da multa rescisória, o que por lei esportiva rescinde o contrato imediatamente e aí o jogador passa a ser jogador da equipe que comprou ele, né? Caso seja a vontade dele. Isso é importante sempre dizer, a vontade do jogador, o clube nenhum paga a multa o empresário do jogador. E isso não necessariamente tem que passar pelo clube que está sendo que tem um contrato vigente com o jogador, né? Só que o Vitória alegou ter uma cláusula, caso algum clube pagasse a multa rescisória, o Vitória, sem consultar o jogador, poderia pagar uma quantia definida por contrato para o jogador ficar mais um ano, independente da multa rescisória ter sido paga ou não. E o que foi acontecer? O Grêmio pagou a multa rescisória, o Vitória, supostamente, né, acionou essa cláusula e fez com que o jogador renovasse mais um ano, né, com o clube. Só que a vontade do jogador não é essa, isso já foi dito pelo empresário, inclusive que o Vitória passou um valor acima da multa rescisória para o Grêmio pagar. Então, o que foi pago pro Grêmio Vitória que devolvido depois foi mais do que a multa rescisória. Sim, Então... Na verdade, usaram o Grêmio, na verdade, né? E isso aí abre... claro que a gente não é... Eu não sou especialista, mas também tô acompanhando o caso um pouco mais de longe, mas... parece assim que daqui a pouco vira uma coisa meio de má fé, né? Porque tu faz um contrato, lá sei eu, se não leram bem o contrato, enfim, eu não consegui entender muito bem essa situação. Pelo que o empresário falou, o Vitória está reinterpretando uma cláusula que tem no contrato do jogador com o Vitória para caso ele caísse para a Série B, entendeu? Então o Vitória está reinterpretando essa cláusula, porque assim, mesmo que ela existisse, fosse exatamente como o Vitória diz, ela é contra a Lei Pelé, né? Porque ela tira a liberdade do jogador, sabe? Até o empresário do Lucas Esteves usou a expressão de escravidão, né? Tratar o jogador como escravo. Sim. Então, como objeto, né? De falar, não, eu te vendo, mas eu quero de volta agora, né? Eu tô te vendendo, mas pego ele de volta. Então, uma situação toda que mostra até um contexto meio amador da direção do Vitória, né? Porque criou todo um problema que agora vai ser resolvido na Câmara Nacional de Resolução de Disputas, que é o CNRD, da CBF, né, que o Grêmio vai levar até lá, o que pode resultar no Vitória até mesmo perder o jogador de graça, né, além de pagar uma multa ao Grêmio por ter falado notas e falas do presidente acusando o Grêmio de aliciamento do jogador, né, o que a princípio não parece ser o que aconteceu, o que foi dito, né, já foi negado pelo Grêmio e pelo empresário do atleta. Então, assim, né, o que vale assim, para a gente refletir mais nisso tudo é que caso isso seja dado Vitória, caso seja, né, tem um resultado positivo para o Vitória, isso pode mudar um pouco o ritmo que a gente faz contratos no futebol brasileiro, né? Então também é uma questão para a gente ver, que eu acho que é difícil que aconteça, tá? Eu acho que, pelo que eu consegui ler de especialistas, isso é muito difícil, é uma causa perdida para o Vitória, mas caso aconteça, isso poderia mudar a forma que a gente vê, principalmente aqui no interior, né? Para acaba que a gente tem contratos mais frágeis em relação às equipes da capital, né? Então é uma coisa a se atentar, porque pode aí mexer um pouco no futebol brasileiro. Pois é, complicado. Bom, Felipe, valeu aí pela participação, mais uma aqui no programa A Hora e a Vez do Esporte. Amanhã a gente retorna para falar desse jogo do Brasil aí, como é que foi a repercussão, como o Brasil se portou, se consegue a sua primeira vitória e, claro, e aí projetar esse jogo importante também do Pelotas na Boca do Lobo, que acontece amanhã. Com certeza, amanhã a gente volta para comentar exatamente sobre tudo isso. Amanhã eu vou estar lá na Boca do Lobo, no lado de fora, para a gente poder já tentar até pegar algum torcedor para conversar um pouco durante o programa. Então amanhã a gente volta aí lá na Boca do Lobo para a gente conversar um pouco mais sobre o jogo do Brasil e também preparar o jogo do Pelotas. Beleza.